Fala jovens, que é o professor Cleiton do canal Não Confunda e hoje nós estamos com outra parte do Trilhas Urbanas em Fortaleza, no Ceará. Dessa vez nós vamos conhecer a Praça dos Leões, uma das praças mais antigas do centro de Fortaleza e onde eu vou conversar também com alguns professores de história muito importantes no Ceará. O professor Márcio Miquiles. Époque trouxe de referência da arquitetura francesa. E o professor Fabinho. Curioso? Então se inscreve logo no canal, dá teu like e vem conosco depois da vinheta. Na Praça dos Leões, eu tô com duas companhias incríveis aqui. Eu tô de um lado aqui com a Raquel de Queiroz, imortalizada aqui na praça, vandalizada porque tá sem óculos. Eu tô aqui com um grande companheiro meu, um dos maiores professores de história aqui do Ceará, quiçá do Nordeste, professor Márcio Miquiles, né? E a gente vai conversar um pouco aqui a respeito da praça aqui, da Praça dos Leões, né? Professor, por que Praça dos Leões? Essa praça aqui foi um dos logradouros que a cidade de Fortaleza, quando estava passando por um processo de embelezamento da Belle Époque, trouxe de referência da arquitetura francesa e foi contratado um artista para dar uma notoriedade à praça e usou os leões como referência. Até hoje há uma lenda sobre a questão dos leões serem leões ou serem leoas, porque não tem o órgão do leão exposto. Teria sido por um desacordo financeiro pago ao artista ou porque ele, pelas condições da época, não se colocar mesmo à mostra as questões do animal, por conta do espaço da praça. É uma praça que tem uma importância histórica de lembrança muito significativa aqui para o Ceará, da Guerra do Paraguai, O estado do Ceará teve voluntários, inclusive foi quando o cearense ganhou o epíteto de cabeça chata, por conta de ter usado um chapéu quadrado, achatado para ir para a batalha. Como foram voluntários, não usaram o fardamento do Exército Brasileiro, Criaram o próprio. E aqui nessa praça se encontra o mausoléu do General Tiburcio, que foi uma dessas figuras expoentes da Guerra do Paraguai. Uma praça que tem, apesar de não ter uma dimensão tão agigantada, mas tem no mesmo espaço a Academia Cearense de Letras, o prédio hoje do Museu do Ceará, que já funcionou também a processos legislativos aqui no prédio. Nós temos um mausoléu, não só a estátua do General Tiburcio, mas também o corpo dele estava aqui. Hoje foi retirado para a região militar por conta de preservação. Nós temos uma das igrejas mais importantes aqui de Fortaleza, que depois vai ser comentada em breve aqui com o meu querido Cleiton, tá? E nós temos um episódio aqui interessante que aconteceu num bordel aqui atrás, tá? Que eu vou deixar aqui pro Cleitinho falar. Esse prédio aqui, tá? Que conta-se, narra-se que dita vez, como o bordel vivia lotado e a sociedade já sabia, da atividade da casa, houve um incêndio e que as esposas, algumas mulheres dos maridos que estavam nos bordéis vieram para gritar aí a expressão cearense do queima Kengarau, em referência ao incêndio que estava acontecendo. Queima Kengarau! Tá com pau! Queima! Então, recomendaria quem viesse aqui em Fortaleza conhecer a Praça dos Leões, que ainda tem no seu entorno, cada luminária dessa, uma simbologia de uma das batalhas que o Brasil participou da Guerra do Paraguai. Como eu disse a vocês, o General Tiburcio está aqui como um grande expoente da participação cearense dos voluntários na Guerra do Paraguai e da Jovita Feitosa, a Joana d'Arc cearense, a mulher que se alistou para participar do conflito, mas quando foi descoberta como mulher lá no conflito, ela não participou ativamente da batalha, tá certo? Jovem, muito obrigado. Realmente aqui a praça é interessante, O ar dela, apesar de estar um pouco tomado por moradores de rua, é um ar agradável de você estar, de você passear. É próximo de vários locais aqui do centro, E a gente vai continuar nossa jornada aqui na praça e vamos continuar e vamos que vamos. Obrigado, professor. Até lá.
Jovens, eu estou aqui ainda na Praça dos Leões. Estava conversando ali com o professor Márcio Miquiles. Agora eu vim aqui para mostrar justamente a Igreja do Rosário. Se você vai perceber dois pontos importantes aqui. Primeiro, a praça ela tem uma ordenação de uma reta e a igreja está meio diagonal. Por quê? Porque ela é anterior ao processo de remodelação urbana. Então ela não se adequou ao plano de enxadrezamento que a cidade estava tendo no começo da República Velha. Porque essa igreja ela é do período colonial. Você vai perceber que ela tem somente uma torre. Ela é a igreja que tem uma torre. Por que essa igreja ela tem somente uma torre? Porque ela foi feita por escravos. Era uma igreja que era da Irmandade de Escravos. Seus senhores, eles iam para a igreja principal, que era a catedral, e eles se reuniam nas irmandades de negros, né, as irmandades de escravos nessa região. Então você percebe que essa igreja inicialmente ela tinha um catolicismo sincrético. Mas com o passar do tempo e a reforma da catedral principal, ela se tornou a igreja principal da cidade. Ela também foi um dos primeiros cemitérios da cidade, né? Durante o segundo reinado, a monarquia, não tinha cemitérios nas cidades. Então as pessoas mais proeminentes, elas eram enterradas dentro da igreja. Em um caso muito específico, tem uma ligação genial com a história do Brasil, que é o caso do Major Facundo. Por que o caso do Major Facundo? O Major Facundo ele é do período regencial, onde foi criado as assembleias provinciais. Ele foi o primeiro presidente da Assembleia aqui no Ceará. E ele, para poder impedir uma votação, ele colocou veneno dentro das quartinhas dos deputados, que vieram do interior, porque nessa época, durante a República Velha, o interior tinha um poder político muito maior do que o da capital. Então eles vieram para cá, os deputados vieram para cá e foram envenenados e não puderam votar. A sessão foi interrompida. Como represário, o Major Facundo foi morto na porta de sua casa. Estava no final da tarde sentado na calçada, foi morto. E ele foi enterrado dentro da igreja. Só que ele foi, como simbologia política de que nem a morte o derrubaria, ele foi enterrado de pé. Então ele está emparedado até hoje dentro da igreja, enterrado de pé, justamente com uma forma de que nem morto ele não ia se dobrar, né, aos desejos das oligarquias dissidentes. Mas a igreja está aqui hoje, infelizmente ela está fechada, a gente podia dar uma entrada dentro para ver alguns aspectos originais que foram feitos pelos escravos e outros aspectos que elas foram ganhando no decorrer do tempo. Mas nós vamos continuar nosso trajeto aqui no centro, nossa trilha, e a gente vai se ver mais à frente. Jovens, eu estou aqui ainda na Praça dos Leões, de frente à estátua do General Tiburcio, general que organizou as tropas de voluntários cearenses que foram à Guerra do Paraguai. Cearenses, né, organizaram tropas, né, de todo o Brasil foram tropas voluntárias que não faziam parte do exército regular, né, e essas tropas foram organizadas e levadas à guerra, né, que foi o maior conflito armado do Brasil durante o Império, um dos fatores que contribuiu para a queda da monarquia, né, porque fortaleceu o exército. Fortalecimento esse do exército que é expresso na monumentalização desses vultos históricos, né, os generais do exército. Interessante dois pontos. Primeiro, nesse mausoléu aqui antigamente ele estava enterrado, né, existia uma cripta aqui embaixo, muito semelhante à cripta onde está o corpo de Dom Pedro I, né, ali no Parque do Ipiranga, mas existia uma cripta onde ele estava enterrado embaixo e foi transladado durante a ditadura militar para a 10ª Região Militar. Um outro ponto importante que a gente pode perceber são os postes monumentais alusivos às batalhas da Guerra do Paraguai, né, as batalhas que o Brasil protagonizou, Batalha do Riachuelo, Batalha de Tororó, Batalha do Avaí, né, entre outras batalhas estão alistadas aqui, ou seja, você vê que dentro de um centro público que era a praça, o lugar de que o pessoal passava constantemente, o pessoal que tinha o local que tinha um convívio do lado do coreto, você vai ver também que existe uma monumentalização e uma criação de uma memória em torno de quem estava no poder. Como a República Velha, o início da República Velha é muito marcado pela fase militar, então essa memorialização militar também vai estar forte aqui na praça, pela construção de monumentos como esse, não só aqui no Ceará, mas também em vários locais do Brasil você há monumentos alusivos aos generais da Guerra do Paraguai, que se tornaram figuras populares no Brasil todo. Mas vamos continuar nosso passeio aqui pela praça. Fala, jovens! Estamos chegando ao final de mais um episódio do Trilhas Urbanas. E você está se perguntando, cadê a entrevista do grande professor Fabinho? Bem, deixamos o melhor para o final. Curtam o Fabinho, se deliciem com ele e até o próximo episódio. E o presidente? E o que você tem a dizer para quem está assistindo o canal?